Bora pra ação então, pessoal. Hoje é dia de falarmos sobre oportunidades no mundo das milhas para quem está começando do zero, tá? Eu quero te ajudar aqui a organizar a tua rotina para que você possa começar nesse mercado e ter resultados, tá? O mais importante é saber qual resultado você pode alcançar. Assim você consegue entender se faz sentido para você ou não, beleza? Então vamos lá. Pessoal, a grande maioria das pessoas que começam no mundo das milhas, elas entraram pela oportunidade de vender milhas, tá? Você gera essas milhas e você vende. Eu diria que não é a melhor oportunidade, principalmente porque você precisa ter algum dinheiro para investir. Muita gente fazia esse formato porque eles usavam o limite do cartão, tá? Você usa o limite do cartão sem ter o dinheiro, você praticamente paga usando o valor que você recebe, tá? Só que isso é arriscado, né? Isso se chama alavancagem financeira, quando você faz uma ação sem ter o dinheiro, tá? Acho, né, que vai de cada um, mas eu nunca recomendei isso. Tanto que a gente sempre chamou aqui de investidor com milhas, ou seja, você usa o seu dinheiro para poder investir. Marrone, mas eu tenho só R$1.000. Tudo bem, use os R$1.000. Eu tenho 10 mil, tudo bem, use 10 mil. Eu tenho 50 mil, tudo bem, use os 50 mil, sem problema, tá? Nesse caso, você vai ser o fornecedor. Você vai ser quem fornece as milhas. Só que tem também o segundo nível, que é onde você decide não usar o seu dinheiro e utilizar o seu trabalho, o seu tempo. Neste caso, nós temos duas opções. A primeira, que é para quem está começando do zero, que é você montar uma agência. Aí eu vou falar de vantagens e desvantagens, tá? Lá, na venda de milhas, ou seja, ser um distribuidor de milhas, como eu chamo aqui, a principal desvantagem que eu vejo é o fato de depender do seu dinheiro e o seu lucro ser amarrado ao valor investido, tá? A grande maioria das pessoas não tem dinheiro sobrando, né? Talvez aqui o pessoal que me segue e tal, beleza, mas o Brasil é pobre, né? O Brasil é um país bem complicado. O segundo, que é a agência de viagens, você tem uma margem que vai ser aí próxima de 15%, de 12 a 18, eu poderia dizer. E a maior desvantagem, eu acho que é que você vai fazer muito orçamento para conseguir vender, né? A cada 10 você fecha 2. Isso, obviamente, eu estou falando aqui para quem já está escalado, para quem já está com escala, ou seja, está vendendo os seus R$100 mil mês, tá? No começo, que você vende por indicação, tranquilo, talvez você consiga aí estar vendendo, né? A cada 10 você fecha 5, mas em escala saiba que a cada 10 fechar 2 é um bom número, tá? Então, se eu fosse dizer uma desvantagem, é que você trabalha muito no começo para vender pouco, tá? E o terceiro caminho é você se tornar um gestor de milhas, que é você cuidar das milhas de pessoas que gastam acima de 30 mil por mês no cartão. A vantagem é a margem, você vai ganhar 80%, 70% de cada venda, isso é maravilhoso. A desvantagem é que você vai ter dificuldade de encontrar esse cliente no começo. Porque esse cara que gasta 30, esse cara que viaja de executiva, ele não está na internet fazendo nada. Ele está vivendo a vida dele. Então não é aquele post bagaceiro que você coloca ali que vai atrair ele. Você realmente precisa encontrar ele em algum lugar. Você precisa viver num ambiente similar ao dele. Tá? Então, para muita gente, isso é bem difícil. E a vantagem, como eu disse, é que você, né, vai ter uma margem gigantesca. Se eu fosse falar uma outra desvantagem, já que o meu
conteúdo aqui é para quem está começando, eu diria que você precisa ser um especialista, a grande maioria não é. Então nós temos outro ponto aqui que pode, né, atrapalhar a sua vida. Então presta atenção no que eu falei aqui. Ó. Eu falei que quem deseja gerar renda com milhas tem 3 oportunidades. A primeira, você ser um fornecedor, ideal para quem tem bastante dinheiro e pouco tempo. A segunda, você ser uma agência, que é onde você vai trabalhar, fazer orçamento e fazer vendas. E a terceira, você se tornar um gestor de milhas, que é você prestar serviço. Em nenhuma delas, eu consideraria entrar no mercado sem ter feito uma formação. Assim como qualquer coisa, né, gente? Não tem nada de diferente. Não tem nada. Se você quiser montar uma mecânica, se você quiser montar qualquer coisa que preste serviço, uma loja de ar-condicionado, uma instaladora de ar, você vai ter que ter feito uma formação. Então é o mesmo processo. Vamos lá. Para você vender milhas, o conhecimento ele é muito simples. Meia dúzia de número que você domina e está resolvido. Agora, onde é que está o diferencial? Onde é que está a questão aqui? Eu te explico. A questão aqui está em você ter os acessos. Tá? Ontem, um mentorado me passou Marrone. Já estamos indo para o nível 2. O que eu tenho que fazer agora? Cara, agora você tem que entrar em novos balcões para que você consiga vender. Quanto mais balcões, melhor. Tá? Isso no segundo ano. No primeiro ano não precisa te preocupar. Então, vender milhas, distribuir milhas é sobre acesso. Caminho 2. Caminho 2 é sobre agência de viagens. Agência de viagem é sobre trabalho. Eu falei isso esses tempos numa palestra e acredito que vou falar de novo agora sexta-feira, que a gente tem, sexta não, sábado, que a gente tem o evento do Milhas e Gestão em BH. Se eu fosse dono de agência, eu acho que eu não teria nenhuma cadeira. Eu passaria o dia todo indo atrás de clientes, literalmente. Faria os orçamentos de noite, de manhã, meio-dia, mas não queira botar uma cadeirinha muito confortável, que não é por ali não, tá? Então eu iria para este caminho. O caminho de você conseguir aí buscar clientes. E aí, gente, cada um vai para o seu. Tem gente que busca, que mora bem, busca nos seus vizinhos. Tem gente que busca na igreja. Tem gente que busca na academia. Tem quem busca no beach tênis. Gente, opções aqui não faltam, né? Então o que a gente está falando aqui é sobre você estar em movimento. E o terceiro, que é o gestor de milhas, que é um pouquinho mais específico, provavelmente seus primeiros clientes não vão vir da internet. Gente, nos 3 casos, a gente está falando de trabalho, tá? Nos 3 casos, nós estamos falando de trabalho. Ó, vamos ver a pergunta do William aqui, ó. Gestão de milhas, você indica a partir de quanto? 30 mil. 30 mil reais e 2 viagens internacionais. Tá? 30 mil reais na pessoa física e 2 viagens internacionais. O nosso método é baseado nisso. Menos do que 30 mil, esse cara vai gerar o quê? 200 mil milhas no ano. O que para viajar em família não vai valer a pena, não vai faltar. E ele não vai poder te pagar mais do que 3 mil reais, por isso eu não acho válido. Só que, gente, presta atenção, esse é o erro da maioria, na verdade, que é o quê? Quando você se posiciona como um especialista, você resolve o problema do teu cliente de 3 formas. Se ele gasta acima de 30 mil reais, gestão. Se ele gasta menos, consultoria. Se ele não quer aprender e nem tem condições de alguém fazer para ele, você vende a passagem para ele. É isso que as pessoas erram. Quando você tem o posicionamento de especialista, é isso que acontece. Porque o cliente, ele não quer saber se você vai ser gestor ou consultor ou o que for. Ele quer saber o seguinte: você resolve o meu problema? Sim. Me fala como agora. Tá? Então isso é muito interessante, você precisa organizar. Quem gasta acima de 30 mil e faz pelo menos 2 viagens internacionais,
E internacional aqui não conta Argentina e Chile, tá? Internacional, Europa e por aí vai. Nesse caso, serve a gestão de milhas. Às vezes eu gasto 30, às vezes não serve. Furada. Só para se incomodar. Tá? Vai por mim. Eu já vendi para quem gastava 20, já vendi para quem gastava 10 e adivinha. É furada. A pessoa não tem o desconto que ela gostaria. Você vai lidar com um cliente que não está tão acostumado a viajar. Entendeu? Esse cara tá pela economia. Tem coisas na tua vida que tu tá pela economia. Tem coisas que você está pelo resultado. E ponto. Talvez você tá procurando perto da tua casa uma academia para você treinar. Você tá procurando a mais barata. Depois eu vejo o que tem lá dentro. Só me vê a mais barata. E às vezes você tá buscando uma experiência. Cara, eu preciso ir num lugar que seja no meu nível. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tô com um cliente viajando neste momento. Tá? Um voltou ontem e o outro volta hoje. E este cliente, ele está recebendo tudo pronto, tá? Ele nunca viajou para esse lugar, então ele tem tudo pronto. A gente gerou as milhas, emitiu a passagem, reservou o hotel e, principalmente, criou para ele todo o roteiro dele. Aonde ele almoça, onde ele visita, onde ele passa a tarde, tudo. Para esse cliente, em economia, só nessa primeira ele já recuperou o investimento vezes 3. Bom dia, Neuza, bem-vinda. Por quê? Eu trabalho da seguinte forma. O valor que a pessoa investiu tem que voltar vezes 3. Tá? Se ele me paga 4 mil para ser o gestor dele, tem que voltar 12 para ele. Simples assim. Tá? Se o cara gasta 20, não vai voltar a 3. Se o cara gasta 10, não vai voltar a 3. Então eu não pego. Antes eu vendia a gestão sem falar com a pessoa. A pessoa entrava lá no meu site, preenchia o que tinha que preencher e deu. Tá? Simplesmente eu aceitava. Hoje em dia não. Vamos ver o comentário do Pedro. Ó. Tenho 260 mil milhas na Latam ao preço médio de R$ 23,50. Tá bom? Depende pra quê. Tá bom pra quê, Pedro? Pra que tem que estar bom pra você? Se fosse para venda, tá bom. Se fosse para emissão, depende. Eu não sei onde você vai usar. Não sei qual foi o comparativo que você fez. Mas em custo, R$ 23,50 tá bom. A última promoção foi R$ 23,40. Então você vende aí no balcão a R$ 25,50 rapidinho. Você ganha aí R$ 2 em cima de R$ 23,50. Tá lindo. Tá? Se for para emissão, depende de onde você vai usar. Fazer renda extra. Tá bom. 10%. Tá lindo? Uma boa renda extra, né? 10% de renda extra. Tá? A questão é a quantidade, porque você tem que controlar os CPFs, né? Você botou 260, você vai vender para 5, 6 CPFs. Vai sobrar ainda 18, tá? Então, gente, quando a gente fala de renda extra, é sobre ganhar dinheiro desproporcional ao teu trabalho. Grava isso. Esse é o ideal. Gerei as milhas, trabalhei 1 hora lá olhando, usei o meu dinheiro. E agora eu tenho as milhas. Venda em um balcão pago se você já estiver. Se você for vender mais ao longo do ano, vale. Se você for vender em um site, daí não é renda extra, daí é aposta. Porque você vai dar o teu usuário e senha, vai confiar e bora. Tá, gente? Então, assim, tem que organizar, tá? Eu sou muito contra a renda extra. Por quê? Porque a renda extra atrasou demais a minha vida. Mas pensa em demais. Se eu pudesse ter mudado uma coisa na minha vida, seria isso. Para de focar em renda extra. Marrone, então você diz para as pessoas não venderem milhas? Não, eu digo para elas venderem muito. Só que eu digo para ela vender como um novo negócio, não como renda extra. Porque a renda extra é aquilo que você faz meio de qualquer jeito. Terminou o serviço, você liga o carro e faz Uber. Terminou o serviço, você ajuda o teu vizinho a cortar a grama. Terminou o teu trabalho, você trabalha de garçom até o outro dia. E isso é renda extra. Criar um novo negócio é você ter um novo negócio, onde todos os dias você trabalha, todos os dias você faz algo, tá? O que mudou a minha vida foi ter um trabalho depois do trabalho.
O que ferrou a minha vida foi a renda extra. Eu passei 10 anos, pelo menos. Tô vendendo mais no particular mesmo. Show de bola. Se você tem público, tá lindo. Em volume você não vai ter, né? Você sabe disso. Em volume você não vai ter, mas se você tem público que vai usar essas milhas, tá maravilhoso. É o melhor cenário. Mas em volume não é esse o caminho. Tá? Gente, então é muito interessante você entender até onde você pode chegar. Quer ver um exemplo que eu sempre falo? Olha só. Eu tô nessa bicicletinha sem vergonha aqui, ó. Conversando com vocês, pedalando. Isso aqui vai me emagrecer muito? Não. Vai emagrecer alguma coisa? Sim. Mas qual é a minha meta? Se eu quero emagrecer de verdade, eu não tinha que estar aqui brincando de pedalar. Certo? Se eu quiser emagrecer de verdade, eu não tenho que estar aqui brincando de pedalar. Eu tenho que pedalar de verdade. Tá? Então entenda isso. Isso é muito importante, tá? Para você conseguir se organizar. Nós estamos falando sobre você entender até onde você pode chegar. Compra e venda de milhas, cara, é maravilhoso se você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, começa com ele, mas logo some dele. Agência de viagens, mercado em alta. Os adolescentes estão preferindo viajar do que ganhar um carro. Nunca foi tão maravilhoso. Os sites estão cada vez com menos confiança. E gestão de milhas são as pessoas que estão no nível top e precisam de alguém cuidando das milhas delas. Pensa nisso com carinho, se fizer sentido eu posso te ajudar. Nós temos a formação em grupo, se você tem disciplina, tem tempo e está meio quebrado. E nós temos a mentoria individual, se você não quer perder tempo e nem assistir aula. Os dois estão no link da bio do Instagram. Clica lá e bora pra ação, tá? Vamos nessa, que essa semana tem viagem e evento. Milhas e gestão em BH no final de semana, tá? Se você não se inscreveu e tem condições de estar lá, esteja. O evento vai ser top, super acessível e vai mudar teu jogo, tá bom? Conta comigo, um abraço, fica com Deus, valeu!